E a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Vamos continuar a nossa reflexão, nossos estudos em 1 João. Gostaria que os irmãos dessem um feedback aí sobre esse estudo, ok? Vamos lá, do versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem é 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre, sequenciando o que nós começamos a falar, ok? João começou a falar sobre Jesus, sobre o verbo, sobre a palavra. E ele começou a dizer, começou a expressar, trazendo ali já uma mensagem sobre a encarnação de Jesus. E aí, falando sobre isso, ele vem e começa a falar sobre Deus. E ele vem e fala o seguinte, o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. Da parte de quem? Da parte de Jesus, né? É o que ele falou no versículo, do versículo 1 ao versículo 4. E aí ele faz uma ponte entre esses versículos dizendo a mensagem que dele, ou seja, desta pessoa que nós tivemos um contato real e verdadeiro, né, de Jesus. Esta mensagem vos transmitimos, ok? E ele diz, e a mensagem que vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu não creio que esse versículo, essa palavra de João, essa sentença, onde ele diz que a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, eu não creio que ele está falando restritamente da parte que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Eu creio que ele está falando de toda a mensagem que ele vai passar a descrever, passar a entregar a partir de então. Porque eu creio que esse é o versículo 5, é aonde ele começa a desenvolver o assunto que apenas havia introduzido nos versículos 1 até o 4, ok? Dele ouvimos, ou seja, a mensagem que João e os demais apóstolos ouviram e anunciaram, não é uma mensagem de homem, mas é uma mensagem do próprio Deus, amém? Deus é luz, né? Começa João a falar, né? Ninguém fala a epístola, né, de João, segundo Moody, e o próprio Evangelho de João, né, e as cartas de João falam muito sobre o que Deus é, né? Então fala Deus é Espírito, está em João 4, versículo 24. Ele é luz, está em 1 João 1, 5. Ele é amor, tá em 1 João 4, 8. Essas declarações se referem ao que Deus é, ou seja, se refere à essência de Deus, àquela essência santa e perfeita de Deus. Então Deus na essência, ele é Espírito, ele é luz, ele é amor, ele é santidade, né? Mas isso não se refere ao que ele faz, né?
ele faz, então João está falando sobre a identidade de Deus, né? Assim, a luz é a sua natureza, né? Santidade é a ideia principal. Por quê? Porque não há nada que a luz não revele, não há nada que se possa esconder da luz. Tudo fica patente, tudo fica claro. E quando diz assim, nele não há trevas nenhuma, é porque ele é a própria luz. Talvez alguém que seja iluminado pela luz possa refletir, ter uma sombra, mas a luz, a luz, você ainda pode achar, se você olhar com cuidado, alguma certa sombra, se for possível, não sei, em uma lâmpada, em uma fogueira, né? O fogo brilha, pode ser ainda achar uma sombra nele, nesse tipo de luz, mas em Deus não há sombra nenhuma, diz a palavra de Deus. Não há trevas, né? Luz e trevas, ou seja, a luz como símbolo de santidade. Não há nada obscuro, não há nada de mal. Tiago mesmo disse a respeito de Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, que nenhuma tentação vem de Deus, né? Que Deus a ninguém tenta, ou seja, nenhum mal procede do Senhor, nenhum mal, né? Ele é totalmente bem, ele é totalmente bondade e justiça, ou seja, ele é luz, e uma luz da qual dele não há trevas. Deus é luz. Irmão William Barclay, não sei se é assim que se pronuncia, vai dizer em seu comentário: o caráter de uma pessoa estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus a quem adora. E portanto João começa descrevendo a natureza do Deus, que é Deus e Pai de Jesus Cristo e a quem todos os cristãos adoram. Deus, diz João, é luz, e nele não há trevas. O que nos diz, pois, a afirmação de que Deus é luz? Diz-nos que Deus é glória e esplendor. Diz-nos que Deus nos revela. Fala-nos da pureza e da santidade de Deus. Fala-nos do guia de Deus. Fala-nos da qualidade reveladora na presença de Deus. Ou seja, nada se esconde aos olhos de Deus. Quando a palavra de Deus vai dizer sobre o Senhor, ele fala que os seus olhos são como chamas de fogo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os olhos do Senhor percruta, ele penetra, ele vai ao mais íntimo das nossas almas, né? Ok? E falando sobre as trevas, ele diz: as trevas significam a vida sem Cristo. Os cristãos não estão em trevas porque são filhos de Deus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 4. Aqueles que seguem a Cristo não andarão em trevas como outros, mas sim terão a luz da vida, né? Então é uma coisa muito interessante. Aqueles que seguem a Cristo não andarão em trevas, né? João 8:12. E aí muitas pessoas que dizem seguidor do Senhor estão andando em trevas, vem aquela incógnita, né? Aquela dúvida. Então, aí a gente então pode dizer: está seguindo ao Senhor? Porque o Senhor garante que aquele que segue ele não fica confuso. Não, ele não deixa permanecer em trevas, né? Ele não deixa permanecer tateando, permanecer confuso a respeito de nada. Ok? O Senhor não deixa aquele que o segue verdadeiramente. Aquele que o segue com o coração sincero, não deixa ele ficar confuso. E mesmo que ele fique por um tempo,
o Senhor não deixa permanecer nessa situação. Ok? Então as trevas significam a vida sem Cristo. A escuridão é inimiga da luz. A treva se opõe-se à luz. A Bíblia diz em João 3,19 ali, que a luz resplandece nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eles rejeitaram. Então, ou seja, as pessoas eles preferem andar de forma obscura, de forma confusa, de forma em trevas, na escuridão. Eles não querem andar diante de Deus. Porque na presença de Deus, todos os nossos erros, todos os nossos caminhos maus se revelam e se mostram dia após dia diante de nós. É como um fogo que está sendo chegado ao ouro e vai o purificando. Assim, quando nós estamos na presença de Deus, andando na presença de Deus, somos submetidos por Ele todos os dias a este fogo de purificação e somos levados e refinados como um ouro puro. Isso é uma santificação contínua e progressiva no dia a dia. E o homem, ele não quer ser incomodado, ele não quer ser tirado do seu acomodo, não quer do seu descanso, da sua situação de descanso, de repouso, ele não quer ser atrapalhado. Ele não quer dar conta dos seus erros, ele quer cometer os seus erros e não quer ser reparado, quer continuar naquela situação. Como Caim, ele vira para Deus e fala, eu sou por acaso guardador do meu irmão. Ele não quer saber de ser ajudado. Quando a gente vira para uma pessoa que está em trevas e ele fala assim, mas eu estou feliz com a minha situação, é assim mesmo, eu quero ficar assim é o melhor que está tendo. Ele até tenta te convencer a ficar, a querer, alguns, né? Tenta te convencer aí, ficar na situação em que eles estão. Acontece. Então, ou seja, andar na presença de Deus é andar na luz. Porque quando você anda na presença de Deus, você vai andando e a sua vida vai sendo clareada, vai sendo resolvida, vai sendo endireitada, vai sendo ordenada. Ele vai te chamando a atenção, vai te podando todos os dias. Isso incomoda a carne. Isso incomoda. Você vai sendo aparado, vai sendo ajeitado, vai sendo consertado, vai sendo ordenado. Agora, quando a pessoa está longe da presença de Deus, ele vai se amontoando de manias, se amontoando de vícios, se amontoando de todo quanto é tipo de miséria. Andar na luz é assim. E andar nas trevas é assim. Ou seja, andar na luz você se endireita. Como diz a palavra, confia no Senhor, confia no Senhor, Ele endireitará os seus caminhos. Confia no Senhor, os seus caminhos, Ele vai endireitar os seus caminhos. Prosseguindo. As trevas expressam a ignorância da vida além de Jesus Cristo. Jesus convoca seus amigos a andar na luz, para que as trevas não os rodeiem, pois o homem que anda em trevas não sabe aonde vai. Jesus é a luz e veio para que os seus creiam e não andem em trevas. As trevas significam a ignorância, andar tateando, essencial, extravio do homem sem Cristo. As trevas é isso.
As trevas expressam o caos da vida sem Deus, uma bagunça, né? Glória a Deus. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. As trevas são por natureza estéreis, elas não produzem nada. As obras infrutuosas das trevas, né? Diz o apóstolo Paulo. As trevas apontam ao desamor e ao ódio. As trevas são a morada dos inimigos de Cristo e a meta final daqueles que não aceitam a luz. No versículo 6, para prosseguir, desembolar isso aqui, não ficar agarrado, né? Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Se Deus é luz e a presença de Deus, todos os nossos pecados se revelam. E na presença de Deus, toda a situação se revela. O que é andar na luz? Andar na luz é andar segundo aquilo que a luz te revela. Não é simplesmente ver o seu pecado revelado pela luz e deixar ele ali do jeito que está. Não. Você vai vê-lo e consertá-lo. Vê-lo e consertá-lo. E cada dia que você vai caminhando e em cada passo que você dá, Deus vai te mostrando alguma coisa. Como diz a palavra, lâmpada para o teu pé, luz para o meu caminho, luz. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você vai andando e a luz vai te mostrando o que deve ser. Isso é andar na luz. Então, se você diz que estar na luz, ou se você está em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo você vive na escuridão, ou seja, você não vive, você diz que está com Deus, mas você prefere viver de forma obscura, fora do caminho revelador, ou seja, você ao mesmo tempo portanto se dissemos que estamos unidos com Deus, ao mesmo tempo vivemos na escuridão, ou seja, nós não vivemos uma vida à luz da revelação de Deus, nós não vivemos uma vida em que ao caminhar da nossa caminhada vamos reparando e consertando e deixando o Espírito Santo trabalhar e guiar e orientar e mudar a nossa rota segundo a sua vontade, né? Segundo, mostrando a toda a verdade, como disse Jesus, né? Ele, o Espírito da verdade, vos encaminhará, vos guiará a toda a verdade, porque falará de mim, não vai falar de si mesmo. Então o Espírito Santo vai mostrando isso para nós. Ele vai mostrando isso para nós. E se a gente diz que está em comunhão com Deus, mas na verdade a prática nossa de vida é justamente o contrário. Porque Jesus diz assim, pelos frutos que conhecereis a árvore. Nós dizemos que somos servos de Deus, dizemos que somos cristãos, dizemos que somos discípulos do Senhor, mas na verdade nós damos frutos contrários a tudo aquilo que nós falamos. Como diz João, produzir frutos dignos de arrependimento. Na verdade, não estamos produzindo frutos dignos de arrependimento. Estamos no caminho da altivez, no caminho do orgulho, no caminho, né? No caminho em que os homens, né, e mulheres deste mundo seguem, o caminho do orgulho, o caminho da cobiça, o caminho do egoísmo. Esse é o caminho que o homem do mundo trilha. Se este é o caminho que nós temos vivido, dizendo nós sermos crentes, dizendo nós estarmos em comunhão com Deus, quando muitos dizem, né, eu estou em comunhão com Deus, embora eu não esteja em comunhão com a igreja, ou com os homens, ou com a instituição religiosa, né, mas eu estou em comunhão com Deus. Dizemos isso, mas a nossa vida
não condiz com aquilo que falamos, então nós estamos mentindo com palavras e ações, né? Nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Olha lá, versículo 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, ou como Ele na luz está, né? Ou seja, agora, se nós estamos andando na luz, como eu falei, andar na luz não no sentido aqui, não é simplesmente você andar com a luz te mostrando, não, é você andar e com Deus te revelando, mas obedecendo a revelação de Deus. Você vai andando com a palavra de Deus iluminando seu caminho e você vai obedecendo as diretrizes que a palavra de Deus vai te dando, né? Você vai deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então você vai no caminho de santificação. Então, porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, né? Se porém andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o nosso caminho, o caminho que a gente trilha na luz com Deus, leva-nos a estar em comunhão com os nossos irmãos, né? Ele leva-nos a viver em comunhão com nossos irmãos em Cristo, né? Andar é um ato contínuo, ou seja, não é só um tempo, você não passou ali não, né? Logo traz a ideia que a nossa comunhão pode ser melhorada e ampliada diariamente, ou seja, cada dia mais você pode se aprofundar mais em comunhão com os irmãos, né? Como diz o versículo, né? Mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, à medida que você vai crescendo naquele caminho junto com o Senhor, você vai caminhando e você vai se aprofundando no conhecimento do Senhor e numa vida de piedade, de santidade, você vai andando e juntamente com outros irmãos que assim fazem, vocês vão crescendo em uma santa intimidade, uma santa comunhão, uma santa fraternidade diariamente, né? E aí o versículo continua a dizer: e o sangue de Jesus Cristo, né, o seu Filho, né, filho de quem? Filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que foi derramado lá na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, também a nossa santificação é progressiva pelo espargir do sangue de Jesus em nós. Cada dia mais que nós vamos caminhando na luz, nós vamos sendo santificados pelo sangue de Jesus, vamos sendo purificados. O Espírito Santo, que é o Espírito de santificação, vai operando isso em nós, né? É o ato da luz revelar o que está escondido e errado. Quem anda na luz tem sempre sua vida exposta e revelada por ela. Ou seja, a luz nada se esconde diante da luz. Tudo o que você faz, tudo que você deixa de fazer, tudo isso é confrontado na sua mente, na sua consciência. Deus está trazendo ali, né? É um episódio de Gênesis 6 que fala que Deus deixou os homens. E ele fala assim: meu espírito não confrontará, não entrará mais em conflito com os homens, porque os homens são carne. Ou seja, Deus, o Espírito de Deus está sempre ali falando. E naquela época os homens não queriam mesmo, se resistiam a Deus de forma muito, como hoje muitos, né? Porque a palavra de Deus é assim como
como foi nos dias de Noé, né? Então está sendo como nos dias de Noé. O Espírito de Deus está falando, muitos estão resistindo, muitos estão resistindo, muitos estão resistindo à palavra do Senhor, né? Então, porque o Senhor ele vai falando, ele fala assim, ele vai falando, vai incomodando, vai confrontando a gente, mas é para que nós possamos ser amoldados e chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Deus nos chama todos os dias para um concerto, e assim a comunhão vai sendo ajustada e o sangue de Jesus vai sendo espargido, né? Versículo 8. Se dissemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Esse pecado aqui, segundo o irmão Moody, é o estado do nosso coração. Aqui não está falando da prática do pecado, está falando do coração humano disposto ao pecado, está falando de uma intenção pecaminosa, de uma cobiça, de uma conduta cobiçosa, de uma conduta orgulhosa, de uma conduta egoísta, né? Essas condutas que tem no cerne dela, a raiz dela é uma raiz pecaminosa, né? Aquela conduta que já tem na sua raiz. Então, quando João está falando, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não há, que não houve, que não há, né? Uma raiz ali que precisa ser purificada pelo sangue de Jesus. Se dissermos que estamos totalmente santos, totalmente puros, né? Como nós falamos, o contexto da carta aqui fala sobre o pessoal agnóstico, né? E havia um grupo desses, aqueles grupos mais antinomistas, e que diziam que o pecado não mais os afetava, né? Eles diziam que o pecado não mais incomodava eles. Eram pessoas tão espirituais que estavam acima disso tudo, quando na verdade eram pessoas sensuais, entregues a tudo quanto é tipo de carnalidade, né? Porque achavam que não tinham mais obrigação de observar a lei, achavam que estava acima da lei, né? Então, ou seja, mas João vem dizer, se você acha se você diz que você não tem pecado, você está sendo mentiroso, né? Não há verdade em você, ou não existe verdade. E a luz é símbolo de verdade, é símbolo de verdade. Caminhar na luz é caminhar em honestidade, em santidade e em verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, deixa eu só ler uma nota que eu fiz, que eu anotei aqui. Não é isso mesmo. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Agora, quando você reconhece que você é pó, que você é miserável, que você carece da graça e da misericórdia do Senhor, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar. Se dizemos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós, né? Aqui eu fiz uma anotação. De certo, quando a palavra de Deus está em nosso coração, ela nos ilumina e mostra a nossa condição de miséria, revela o nosso pecado e leva-nos pelo caminho do arrependimento, do quebrantamento e conduz-nos à fé em Jesus. Logo, se a pessoa rejeita o que a palavra de Deus revela, o que ela diz mostra por suas obras que ela não está observando a palavra de Deus. É que ela não está aceitando a palavra de Deus. Mostra que a palavra de Deus não está nela. Como diz o versículo 10. A sua mensagem, a sua palavra não está em nós. Ok? Vamos ficar por aqui. E depois nós estamos prosseguindo, segundo a graça que o Senhor nos concede. Fique com Deus e a paz do Senhor.